Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Bom podermos estar conversando acerca da palavra. Ao meu lado, o presbítero Lucas. Graça e paz. Graças e paz, apóstolo. Graças e paz você de casa. Deus possa te abençoar através dessa palavra que Deus tem derramado aqui sobre as nossas vidas. E deixa também Deus agir através da sua. Seja um agente de transformação na vida das outras pessoas. Compartilha essa palavra também nos grupos do WhatsApp. Não se inscreve aí de se inscrever no nosso canal no YouTube para que você seja notificado toda vez que a gente postar aqui uma palavra de Deus. 3 versículos que eu quero compartilhar. Conversamos ontem sobre Malaquias 3. No versículo 2 diz assim: quem poderá aguentar o dia que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois será como fogo para nos purificar. Olha a palavra de Malaquias. Em Atos 2, no versículo 17, a palavra que é lançada, uma revelação de Joel, diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E fala o propósito disso, É para que o filho e filha profetize, para que os jovens tenham visões, para que os velhos tenham sonhos, para que até o servo e a serva seja derramado o Espírito Santo e eles profetizarão. Tudo isso que é o derramar do Espírito para que haja profecia daquilo que é a palavra. 1 Coríntios 3, versículo 11, Paulo fala assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, como aquela que no fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Hoje é muito comum nós vemos algumas pessoas trazendo palavras de autoajuda. Esse evangelho de autoajuda é algo muito notório nesse tempo. A gente vai ver desde Constantino, o concílio de Nicéia, até o dia de hoje, muitas construções daquilo que é para agradar o coração do povo, E a igreja ter aí a sua quantidade de pessoas e quando alguém, você fala assim, eu sou líder dos adolescentes, quantos adolescentes você tem, Eu sou pastor da igreja, quantas pessoas tem na igreja? A gente não é medido não pelo poder de Deus na nossa igreja, mas sim pela quantidade de membros. Mas dependendo da palavra que é pregada ali, você pode ter uma gama de pessoas onde o fogo, quando vier para provar, a gente vai descobrir, porque o mais interessante de toda a obra, de todo o trabalho, de toda a família, de toda a igreja, é a gente ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, do que dizer, depois de tanto trabalho, nessa prova do fogo, ele dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, hoje em dia, a gente vai ver uma temática muito interessante dessas palavras de autoajuda e as pessoas mergulhando e nadando de braçada, e a gente vai esquecendo da palavra profética. Paulo dizendo: o dia demonstrará, naquilo que é a revelação através do fogo, qual é a obra que cada um está fazendo. Apóstolo, o nosso grande problema é ter deturpado a palavra sucesso. Eita. A gente foi levado a crer que uma pessoa bem-sucedida na sua vida é uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem carro bom, que tem casa top, que tem a esposa mais top do mundo, que a sua igreja tem 50 mil pessoas que acompanham. Eu vou trazer só um pensamento em cima disso. Quando Caim mata Abel, Abel ele se torna só um sopro, acabou, morreu. Caim agora recebe sobre ele uma sentença e diversas outras coisas que vêm sobre ele, Mas a Bíblia diz que Caim edificou cidades. Vamos pensar numa coisa hoje, Uma mãe aí querendo que a filha se case com alguém, esse aqui é filho de Adão e Eva, Caim. E o que ele tem? Ele edificou cidades, casa agora, Essas questões do sucesso não levam em conta toda a história para a construção daquele sucesso. Tem muita gente na igreja com sucesso maravilhoso, mas com falcatrua e tudo quanto é lugar. É por aí. E aí, por essa deturpação dessa palavra, como o senhor citou, a gente tem buscado sucesso
visual para que as pessoas possam ver o sucesso na nossa vida, não para que Deus veja um sucesso. Eita. Né? E a gente tem buscado, quando eu falo, né, a maioria das pessoas, tem buscado de diversas formas. Né? Hoje você pega aí, não é que seja errado, mas você impulsiona a sua mensagem no YouTube para que mais pessoas sejam alcançadas. Tem pouca live, né, no YouTube de gente falando de Deus para que só a sua tem que ser impulsionado para que... E aí você compra seguidor para sua rede social para que quando forem te chamar... O pessoal faz isso? Não, aqui não, em outros lugares. Outros países, né? No Brasil não tem isso não. Para que quando você for chamado para uma conferência, você for o pregador. Hoje em dia, né, a maioria de conferências aí em outras igrejas, não, chamamos fulano de tal que ele tem 1,5 milhão de seguidores na sua rede social. Aí esse cara é relevante, esse cara obteve sucesso, né? Porque a palavra que ele traz de Deus tem sido muito interessante, então várias pessoas têm seguido ele. E aí, meu amigo, se a gente for por essa unidade de medida, né, que o mundo tem implementado hoje na sociedade, né, que é o número de like, o número de inscritos no canal, o número disso, o número aquilo. Cara, se Deus não tiver propósito em nada disso, tá bonitinho pra todo mundo, tá recebendo tapinha nas costas de algumas lideranças e tem sido levado a lugares e tudo mais. E aí talvez chegue num grande dia como o senhor citou, eu nem te conheço, cara. Ah, não, mas eu tenho 5 milhões de inscritos no meu canal. Parabéns, legal. Mas eu não te conheço. Aí, infelizmente, a gente tem buscado esse sucesso, né, apóstolo? E aí eu não tô dizendo que é errado você alcançar muito, não. Tô falando das pessoas que têm buscado o sucesso que não vem de Deus, o sucesso de números, o sucesso de tentar ser alguém relevante, e onde Deus não chamou, às vezes, a gente para ser. Paulo fala algo interessante em Romanos, capítulo 12, onde ele diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Agradável a quem? A Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Portanto, irmãos, por causa da misericórdia, não tem nada a ver com quem conseguiu uma estratégia, né, de crescimento aí meteórico, pela grande misericórdia divina, que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado e agradável a Ele. A gente tem que entender o seguinte: em que as atitudes que a gente está tendo como igreja, como ministério, como youtuber, né, estão agradando, estão sendo verdadeiramente relevantes àquilo que é o serviço para Deus. Se não, filho, não vai ter relevância nenhuma para o reino. Né? Vai ser relevante para a sociedade, mas... E aí o entendimento que a Bíblia nos traz, né, apóstolo, sobre sucesso, sobre isso, é justamente a gente ter uma vida de retidão, ter uma moral naquilo que são os ensinamentos bíblicos. Né? Se você é esposo de uma mulher só, né? Se você compra e paga certinho, se você é um dizimista fiel, e você não ser conhecido, não, aquele lá é o fulano de tal igreja, não, aquele cara ali é um homem certo, é um homem de Deus, é um cara que se você pode confiar na palavra dele. Isso aí sim a gente ter sucesso naquilo que é a nossa vida com Cristo, né, apóstolo? Um presbítero da igreja havia falecido, né, e fizeram o velório dele na igreja. Aí tá o caixão lá agora, a família, a esposa, os filhos, né, os obreiros da igreja estão lá, e o cara tá lá morto, sendo velado. Aí um outro presbítero sentiu no coração, falou assim: eu senti, se a gente orar, ele ressuscita. E a esposa seca a lágrima dos olhos, se levanta e falou assim: se ressuscitar, leva para morar com você. Lá em casa, eu não quero mais não. Exatamente, de repente o cara tem uma pegada, né? Mas tinha sucesso na igreja, né? Mas poderia trazer uma palavra boa. Não tá valendo, né? Pra esposa não tava valendo de nada. Que Deus abençoe a tua vida e que o fogo de Deus possa revelar, né, nesse tempo, queimando todo o mal. O fogo não vem para deixar você exposto, para te envergonhar. Pelo contrário, vem para trazer para a luz e trazer cura sobre a tua vida, queimando todo o mal e você podendo estar na presença de Deus em verdade, né? Amém. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.